Desde pequena, eu sentia que era uma criança diferente. Normal até certo ponto, mas diferente porque eu tinha muitos pesadelos. Eu via coisas. Eu era sonâmbula. E pior, eu sonhava e os meus sonhos aconteciam. Exemplo. Eu era filha de pais separados. Fui criada pelos meus avós. E me lembro que um dia eu falei para minha avó: vó, a minha mãe vai vir hoje. A minha mãe vai vir hoje, vó, eu tenho certeza. A minha avó virou para mim e perguntou: mas como você sabe, menina? Quem foi que te falou que tua mãe vai vir hoje? Vó, eu não sei se alguém me falou, mas ela vai vir. Minha avó não acreditou. Mas no final do dia eu gritei: vó, a minha mãe! Olha lá, a minha mãe vem vindo lá diante da rua, lá minha mãe! Então eu saí correndo para encontrar a minha mãe. Eu não disse, vó, eu não disse que a minha mãe vinha hoje. Mas isso aconteceu várias vezes. E outras coisas também aconteciam e eu falava e as pessoas não acreditavam, depois que não sabiam. Como é que você sabia? Como é que você sabia? Sempre foi assim. E ao longo da vida eu fui entendendo o que era isso. As pessoas me diziam: isso é um dom que você tem. Isso é um dom. E muita gente dizia: eu queria ter esse dom. Eu queria ter esse dom de saber as coisas que vão acontecer. E eu falava: não queiram saber o que isso é ruim. Eu não gosto disso aí que eles chamam de dom. Eu não gosto. Mas infelizmente eu não tenho como evitar, a não ser aceitar. Tinha vezes que eu sonhava que alguém ia sofrer um determinado acidente. E aí começava o meu dilema: eu falo ou não falo? Eu falo para a pessoa ou não? Se eu não falar e acontecer, eu vou ficar com remorso. Eu devia ter falado, eu devia ter avisado. Mas se eu falar, a pessoa talvez possa não acreditar. Por fim, eu tinha que ter muito tato e cuidado para falar. Mas pelo menos eu não ficava com aquilo como peso de consciência. Pelo menos eu ficava em paz. E batata. A pessoa dizia: mas que isso, não vai acontecer nada não. Chegava a certa hora, pá, acontecia. Certa vez, eu tive um sonho assustador. Me vi dentro de um cemitério e havia nevoeiro, assim como nos filmes de terror. E eu estava andando sozinha entre as alamedas daquele cemitério. Parecia um cemitério conhecido. Parecia no meu sonho o cemitério que não fica muito longe de casa. Eu estava naquele cemitério, muitos túmulos, campas baixas, mausoléus. Quando eu olhei na frente e vi ali várias almas, e em meio àquele nevoeiro me acenavam como que me pedindo alguma coisa, mas duas em especial me acenavam com mais desespero. E pude ver que se tratava de um homem e uma mulher. Entre várias almas que acenavam para mim, duas em especial me chamavam muita atenção. Por um bom tempo, esse casal, vamos dizer assim, esse homem, me chamavam, ou parecia que me chamavam, estavam me pedindo alguma coisa, sabe? Assim, pedindo alguma coisa. Eu só sei que eu acordei assustada nesse sonho. E tentava não pensar nesse sonho. Mas eu não conseguia parar de lembrar. A verdade é que eu fiquei perturbada com esse sonho. E por causa deste sonho, por volta das 10 horas da manhã, assim que amanheceu o dia, porque eu não dormi mais, eu decidi ir ao cemitério, porque no meu sonho era o cemitério, que não fica tão longe assim de onde eu moro. E no meu sonho era o cemitério, esse cemitério. Então eu falei, eu 10 horas mais ou menos da manhã, não falei nada pra ninguém. Eu fui. Antes eu comprei um maço de velas.
decidi então ir ao cemitério. Mas esse sonho me mexeu tanto comigo, mas me perturbou tanto que eu falei, não, eu vou no cemitério. Era tão nítido o cemitério que eu falei, vou ver se tem isso que eu vi mesmo lá no cemitério, essa campa, esse túmulo, sabe? Vou lá. Esse cemitério é dividido em duas partes, uma mais alta e uma outra mais baixa, assim, é uma baixada. Uma parte fica no alto e a outra fica na baixada. É um cemitério meio que em duas partes. E o meu sonho foi na parte alta. Então eu cheguei ao cemitério, carregando aquele maço de velas, e fui andando entre as alamedas, como no meu sonho. Eu fui andando, olhando aqui, olhando ali. Fechava os meus olhos para ver se vinha a imagem exata do local que me apareceu nos sonhos. Eu pensei até, será que eu estou ficando doida? Será que não foi só um sonho e eu estou aqui, sabe, que nem doida? Depois de mais ou menos 1 hora andando pelo cemitério, eu cheguei até a dar uma volta na parte baixa. Quer ver que eu pensei no meu sonho que fosse na parte alta e talvez seja na parte baixa, mas não era. Eu não encontrava aquele ponto que me apareceu no cemitério, naquele nevoeiro, aquele túmulo, aquelas almas, e duas em especial me pedindo alguma coisa. Andando pelo cemitério para ver se eu encontrava o local que eu sonhei, chegou uma hora que eu falei, eu vou embora, foi só um sonho. Mas alguma coisa não me deixava ir embora. Quando eu pensei em ir embora, alguma coisa meio que me segurou. Eu vou embora. Dentro de mim dizia, não vai. Então foi quando eu pedi, queridas almas, se vocês estiverem precisando de mim, ou de alguma coisa, e se for permitido por Deus, então me ajudem a encontrar vocês. Ou se foi apenas um sonho e sem importância, então que Deus me deixe voltar em casa para minha casa. Deixe voltar em paz para minha casa. Falando isso, eu continuei andando por aquelas alamedas, entre árvores, túmulos, capelinhas antigas, sozinha, e não via ninguém. E nem conseguia identificar no cemitério o ponto em que apareceu no meu sonho. Foi quando eu parei, ou me pararam, não sei, em frente a uma sepultura bem grande. Uma sepultura bem larga mesmo, quase 2 sepulturas em uma ou mais. Eu fui andando, eu parei em frente àquela sepultura. Ao lado, um mausoléu enorme. E nesta hora eu fechei os olhos e voltei ao meu sonho. Será que era aqui mesmo? Será que eu estou no lugar onde apareceu no meu sonho? E foi quando eu tive uma sensação clara de que aquele era o local. Aquele era o local onde apareceu no meu sonho. Quer dizer, eu não estava errada. Eu fechei os meus olhos, comecei a lembrar do meu sonho, aquela neblina, eu andando aqui e ali, de repente eu parei, aquelas almas. É aqui, eu tenho certeza, é aqui. Foi nesse local aqui no meu sonho, nesse ponto onde eu tô. Foi aqui que no meu sonho as almas apareceram e me chamaram, sei lá, me pediram alguma coisa. Foi ali que no meu sonho as almas pareceram me chamar a atenção, e 2 em especial me pediam alguma coisa. Eu não tinha dúvida, era ali mesmo. E é quando eu reparei que num dos cantos da sepultura havia uma espécie de terra afundada. Num canto assim, como se o terreno tivesse afundado. Naquele ponto, naquele local, o terreno havia afundado, a terra havia afundado. E alguma coisa me levou até esse local, até esse canto da sepultura. Alguma coisa me levava, alguma coisa me empurrava. Eu não queria ir, mas alguma coisa me empurrava naquela direção. E mesmo com medo, mesmo ressabiada, eu fui seguindo até
até a cabeceira desta sepultura, onde eu vi e li os nomes das pessoas ali sepultadas. Eram sepultamentos já de muitos anos. E mais uma vez eu fechei os meus olhos para ter certeza que eu estava no local exato que eu sonhei. E eu pedi inclusive um sinal. Se estiver realmente no local exato. Se foi esse o local que eu sonhei, com as almas me pedindo alguma coisa, então que me dê algum sinal. E foi quando eu tive a resposta. E a certeza de que o túmulo que eu vi no meu sonho era aquele mesmo. Eu já não tinha muita dúvida, mas eu queria ter mais ainda certeza. E fui me aproximando do local onde havia aquele afundamento do terreno. Eu fui sabe, meio ressabiada, meio assim, temerosa. E ao chegar perto daquele buraco que se formou, naquele pedaço de terra ali, que cedeu ali naquele canto do túmulo, eu vi direitinho se não tinha perigo de afundar mais, senão eu iria, se afundasse, eu iria cair lá dentro. Então eu estiquei a cabeça, eu senti que aquele ponto onde eu estava era um ponto firme, eu estiquei a cabeça para ver aquele buraco, aquele local onde o terreno tinha afundado. E não muito fundo, eu senti uma energia estranha. Uma energia que vinha ali de dentro daquele túmulo. Naquele ponto exatamente houve um rebaixamento de terreno. Inclusive, eu pude ver até aquele pedaço de terra que cedeu. Eu pude ver, sim. Não muito fundo, uma coisa que vinha ali de dentro. E eu observo melhor em um caixão que estava inclusive à vista um pedaço de papel. Eu aproximei um pouco mais. Com receio de repente, onde eu estou pisando, ceder e eu cair lá dentro, Deus me livre e guarde. Mas algo me empurrava, algo me levava. Eu, no fundo, estava com medo, mas eu não sei, alguma coisa me puxava para eu fazer aquilo que eu estava fazendo. E quando eu me aproximei melhor, eu reparei que naquele papel, em cima daquele caixão já velho, envelhecido, havia algo escrito. De longe de onde eu estava, aqui de cima, não era um buraco tão profundo, tão fundo, estava alguma coisa escrita naquele papel. Sabe, uma escrita a lápis, que com o tempo começa a se apagar? Sim, era um papel com alguma coisa escrita, mas deveria ter sido escrita com lápis, porque estava meio que apagando devido ao tempo. Eu não tive coragem de enfiar a mão ou pegar ali o papel, não. Eu levei um susto, confesso, quando vi aquele papel e uma frase escrita. Preciso de oração. Preciso me libertar. Na sequência, preciso de oração. Preciso me libertar. Preciso de oração. Preciso me libertar. Nesta hora eu fiquei toda arrepiada. E comecei a chorar. E perguntar, por que vocês escolheram a mim? Por que vocês escolheram a mim? Por que será que eu tenho esse dom? Por que eu tenho esse dom? Por que vocês escolheram a mim? Então eu saí daquele ponto onde eu estava e voltei para frente da sepultura. Preciso de oração.
preciso de oração para poder me libertar. Eu ali, assustada, nervosa, acendi as velas que tinha levado e comecei a rezar por aquelas almas, pedindo a Deus que iluminasse o caminho daqueles ali sepultados, daqueles ali que viviam perturbados, daqueles ali que estavam presos, estavam como escravos, vamos dizer assim, de alguma coisa, sob o jugo e ali orando e rezando, como se fosse uma energia saindo daquele buraco, daquela ponta do túmulo, do túmulo grande, como se fosse assim, não exatamente uma fumaça, mas alguma coisa assim no ar. E eu então fui orando, rezando: liberta, Senhor, liberta essas almas, liberta, Senhor, liberte, leve elas daqui, elas estão presas por algum motivo, por alguma razão, liberte, Senhor, que elas fiquem livres, que elas se libertem. E aquela energia saindo daquele local, saindo. Por que escolheram a mim? Por que eu sempre sou a escolhida? Por que eu tenho esse dom? Eu rezei muito por aquelas almas. E enquanto eu rezava, aquela coisa saía, aquela energia, como, não era uma fumaça, era uma coisa assim, sabe, como se fosse uma eletricidade. Tempos depois, me vi diante de um problema seríssimo que parecia não ter solução. Eu estava muito angustiada, com dúvidas, e não encontrava o caminho. Então eu pensei: vou lá no cemitério, vou rezar para aqueles espíritos e vou pedir que, se for permitido por Deus, que eles me ajudem a encontrar o caminho, me ajudem a encontrar a solução. E lá chegando percebi que aquela parte afundada do terreno tinha sido consertada e a sepultura estava bem cuidada. Então eu ajoelhei e perguntei qual era a saída do meu caso, porque um dia vocês precisaram de mim. E praticamente, sem saber, eu fui levada. Sem saber, sem entender, eu fui arrastada. E se vocês conseguiram se libertar, agora é hora de vocês me ajudarem, se vocês puderem, se vocês tiverem permissão de Deus. Então eu ajoelhei ali, acendi as velas e perguntei qual é a saída para esse meu caso. Qual é a saída para isso que eu estou enfrentando? Se puderem me ajudar, me ajudem. E neste momento eu senti algo vibrando. Sabe, como se estivesse vibrando, tremendo ali no túmulo. Tanto que ao sair, eu tive uma sensação de estar sendo acompanhada, embora eu não visse nada. Mas sabe quando você tem a sensação de que algo te acompanha? Chegando em casa, recebo a ligação do advogado. E ele todo alegre dizendo: olha, Maria, o seu problema acaba de ser resolvido. Fica sossegada, o seu problema acabou de ser solucionado. Foi encontrada a solução para aquele problema. E de fato, eu não acreditei. De fato, a solução tinha sido encontrada. E mais uma vez eu voltei ao cemitério, e desta vez para agradecer. E desde então, sempre que me vejo diante de algum problema, eu oro para Deus em primeiro lugar e em seguida por essas almas. As almas daquele túmulo que eu considero espíritos que estavam aprisionados e hoje estão libertos e são espíritos do bem. Hoje eu sou feliz por ter essa luz desses espíritos sempre me orientando. O tempo passou e já casada, um dia eu recebi a notícia que um amigo nosso havia falecido. Moço ainda, casado recentemente.
Ele havia falecido repentinamente. Fomos prestar nossa homenagem àquele amigo, a nossa homenagem, as nossas condolências aos familiares e confortar a esposa, nossa amiga também. O velório e o sepultamento seria ali exatamente naquele cemitério onde tudo tinha acontecido na minha vida. Onde tudo que eu relatei, o sonho, a minha ida para lá, o meu problema, a libertação daquelas almas, e de repente, no mesmo cemitério, eu estou lá. Estávamos eu e meu marido ao lado do caixão, na sala do velório desse amigo que faleceu. Muita gente dentro e fora. Quando então eu avistei um parente meio distante nosso e que já não via há anos. Ele estava atrás de umas pessoas, mas ele me viu. Viu também meu marido, reconheceu. E eu falei pro meu marido, olha lá quem está ali atrás, ó, olha, de terno azul, camisa branca. Meu marido falou, poxa, é verdade. Depois vamos lá conversar com ele. Quanto tempo a gente não vê? Concordei com meu marido e falei, então vamos fazer uma oração e vamos nos encontrar com ele lá depois. Conversar com ele. Assim que der, a gente vai cumprimentá-lo. Senão fica até chato. Mas aí no final do velório e do sepultamento, nós não vimos mais esse nosso meio parente. E ficamos chateados e pensamos, será o que ele vai pensar de nós? Será que nós esnobamos ele? Será que nós, ignoramos ele? Ou então vai ver que ele estava com pressa e não quis falar com a gente? O tempo passou. Talvez 15 dias, talvez um mês, não sei, já nem me lembrava mais disso, quando minha tia um dia me ligou dizendo que ia me visitar. E todas as vezes que ela me visitava, nós ficávamos horas conversando, comendo alguma coisa, comendo um bolo, tomando um café. Nesse dia, não sei por que eu falei para ela, tia, faz tempo que eu estou para falar para a senhora. E sempre esqueço. Sabe aquele nosso meio parente? E falei, o Rodolfo e tal. A gente se encontrou no velório. Mas quando nós fomos procurar por ele, ele foi embora. Ficou até chato, porque deu a impressão que a gente nem queria conversar com ele. Ele de repente foi embora. Aí a minha tia ficou assustada e perguntou se eu estou ficando louca. Se eu estava ficando louca. Eu falei, não, tia. O Rodolfo estava lá no velório. Mas que Rodolfo? Quem é que você viu no velório? O Rodolfo, tia. E eu e o Júlio vimos. O Júlio é o meu marido. De terno, gravata, azul escuro. Procuramos por ele no final do sepultamento, mas ele já tinha ido embora. A gente ficou até de cumprimentar, eu e o Júlio, assim, depois a gente já vai cumprimentá-lo, conversar com ele. De repente ele foi embora. A minha tia falou, não pode ser verdade. O Rodolfo já tem mais de ano que morreu. O Rodolfo já tem mais de ano que morreu. Esse nosso meio parente morreu e não tem como você ter visto ele lá no velório desse amigo. Como você viu se ele estava morto, se ele está morto? Tia, eu vi. E não foi só eu. O Júlio também viu. E eu não estou ficando louca, eu não estou ficando doida. Olha, disse a minha tia, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar um final de semana e vamos lá na casa da família, da esposa, dos filhos, e lá a gente esclarece isso. E de fato a minha tia, com muito mais conhecimento da família, é um meio parente distante. Mas, de certa forma, não custaria nada a gente conversar com ele lá no velório. E a gente até procura por ele, mas ele foi embora antes. Agora minha tia fala que ele já está morto, é impossível. E de fato minha tia tinha mais conhecimento com a família dele e passado alguns dias fomos. Uma vez a gente na casa deles, conversando, eu contei o que tinha acontecido. Que nós vimos, eu e meu marido, lá no velório de um amigo, com terno azul marinho, gravata branca. Ele até olhou para mim. E eu olhei para ele, meu marido também olhou para ele. Meio assim que ele reconheceu a gente, assim, com o olhar. E até marquei com meu marido, a gente, depois que acabar o velório, a gente vai conversar com ele. Só que nós perdemos ele de vista. A família ouviu tudo em silêncio. E logo trouxeram a fotografia dele e me mostraram. Olha aqui.
abandonada, do jeitinho que estava naquela foto que a esposa me trouxe. Ele estava lá no velório, morto há quase 2 anos. E um detalhe, na foto em que mostraram ele, estava exatamente com aquela roupa que eu e o Júlio vimos no velório. Eu confesso que eu fiquei assustada. Isso não tinha sido um sonho. Foi uma coisa real, verdadeira. À luz do meio-dia, com muita gente no velório, e não era um vulto, era uma pessoa real. Ele não acenava para nós e nem acenou, mas ele olhando assim, ele manifestou, tipo assim, olha, balançou a cabeça, olhando para a gente, tudo. Hoje eu respondo a todas as pessoas que volta e meia me dizem: nossa, eu queria ter esse dom que você tem. Eu respondo: não queira jamais ter esse dom, ou sonhos premonitórios. São mistérios que apenas Deus sabe explicar. Meu marido hoje é falecido e a minha tia também. E a eles eu dedico também essa carta de saudade. Saudade da minha tia, saudade do meu esposo. Saudade, meus amados, estejam em paz. E dia desses, quem me visitou foi meu marido. Quem me visitou foi ele. E disse que em breve quem estará me visitando é a tia Rosa. Eu não queria ter esse dom, mas eu tenho e não sei o que fazer com ele. O dom de sonhar e as coisas que eu sonhei acontecerem. O dom de ver, o dom de sentir, o dom